Muito bem, nessa videoaula aqui nós vamos ter uma visão geral, né, dos dois projetos, tá? Do projeto no lado do servidor e do projeto no lado do cliente, né? O projeto no lado do servidor é feito aqui no Visual Web Developer, como nós já sabemos, e o projeto no lado do cliente é feito aqui no Visual C# 2010 Express, tá? Lembrando que o pré-requisito, um dos pré-requisitos para esse treinamento é o módulo de cadastros, né? Então, se você não viu nenhum dos treinamentos ainda de C#, pare, né? Não continue agora. Assista o módulo de cadastros, os vídeos principais, o módulo de apresentação, o vídeo de apresentação lá do treinamento, tá? E os vídeos adicionais que foram inseridos lá no EAD, tá? E só então é que você deve continuar aqui o estudo desse módulo. Bom, no lado do servidor, né, utilizando aqui o Visual Web Developer, eu já estou com o projeto do Patrimônio Service aberto. E aqui nós temos, né, a nossa interface com os nossos contratos, né, os nossos métodos, e aqui a implementação desses métodos, tá? Todos os métodos eles estão organizados numa mesma estrutura, nós não temos arquivos separados, tá? Então nós temos aqui uma região para depreciação e aqui os contratos, né, que são os métodos que vão ficar disponíveis aí no nosso web service, tá? Cada região dessas aqui, se for uma janela de CRUD, uma janela completa, né, ela vai disponibilizar todos os métodos para apagar, para salvar e para consultar, né? Esse salvar, nós vamos utilizar esse método aqui no momento de inserir ou de alterar, tá? Então aqui, como é uma interface, né, nós temos apenas a assinatura dos métodos, tá? A implementação desses métodos aqui está nesse serviço patrimônio. Opa, acabei abrindo o webconfig, deixa eu voltar aqui. E aqui nós também temos as regiões para facilitar a nossa visualização. Ok? Então, por exemplo, aqui na interface, né, nós temos lá o método para deletar a taxa de depreciação, e aqui nós temos a implementação desse método, né? Deletar a taxa de depreciação, aqui vem a implementação dele. Temos o método salvar e atualizar a depreciação, aqui nós temos a implementação dele. O método para selecionar a taxa de depreciação, e aqui vem a implementação dele. Por fim, o método para selecionar por página, e aqui está a implementação dele. Isso nós fazemos para todos os serviços, tá? Para todos os métodos que nós vamos disponibilizar, ok? Bom, dito isso, nós temos aqui as referências, né? Vamos observar quais são as referências que nós adicionamos aqui no projeto. Adicionar referência aqui, deixa eu ver em recente, olha. Quais são as referências que você adiciona no servidor? Você vai adicionar aí o MySQL, né, as DLLs do MySQL e as DLLs do Hibernate, tá? Aqui para o servidor bastam essas DLLs que estão naquela pasta libs, tá? Depois nós temos aqui a pasta model, onde nós inserimos os nossos DTOs, né? São as classes que representam as nossas tabelas, tá? E para que o Hibernate consiga fazer o mapeamento, o objeto relacional, nós criamos o HBM. Ok? Então, para cada DTO, eu vou ter o HBM. Tá? Se eu não estivesse usando o Hibernate, eu não precisaria desse HBM aqui. Ok? Eu disponibilizaria simplesmente o meu DTO, né, no meu web service, e ele seria lido normalmente lá na minha aplicação cliente. Mas como eu estou utilizando o Hibernate, né, para fazer as consultas, as atualizações, aí eu preciso fazer esse mapeamento aqui, tá certo? Onde eu digo aí qual é a classe, né, qual é a tabela e qual é o campo da classe, o atributo da classe e o campo da tabela. Tá? Eu tenho que fazer esse mapeamento para o Hibernate ele não se perder, tá? Então, para todas as tabelas do banco eu tenho aí um arquivo DTO e um arquivo HBM. Eu tenho uma interface DAO, né, Data Access Layer,
que tem aqui os meus métodos padrões, o save update, o update, o delete, o select ID, o select normal e o select página, tá? Aí eu tenho um Hibernate DAO, onde ele implementa aqueles métodos lá, e a maioria, né, dos meus serviços, eles vão utilizar esse Hibernate DAO aqui. Por exemplo, o meu taxa de depreciação, ele vai usar o Hibernate DAO, né, para chamar lá o método delete, tá? A maioria dos meus serviços, né, vão utilizar esse carinha aqui, tá certo? Que já está implementando os métodos que estão na interface IDAO. No entanto, pode acontecer de eu precisar de um DAO específico, ok? Nós temos aqui, por exemplo, o patrimônio bem DAO, né? Então, no caso do Patrim Bem aqui, ó, ele não utiliza o Hibernate DAO, ele utiliza o patrimônio bem DAO. E quando nós estivermos analisando a janela do patrimônio, nós vamos descobrir por quê, tá? Por que que nós temos um DAO específico aqui para o bem. Ok, daí nós temos aqui uma pasta nhibernate, né, onde ele cria aqui a nossa seção para nós acessarmos aí o banco de dados. E no lado do servidor é basicamente isso, tá? Se você tiver mais dúvidas sobre a arquitetura, deve assistir lá os vídeos iniciais do treinamento. Nós vamos entrar em mais detalhes nesse treinamento aqui. No lado do cliente, né, agora eu já estou aqui no Visual C Sharp 2010 Express. Em referências, o que é que nós vamos colocar nas referências? Nós vamos colocar as DLLs que estão naquela pasta libs, tá? E além daquelas DLLs, tem mais uma, que é essa Ribbon Controls Library. Nós vamos usar essa DLL porque agora nós estamos fazendo uso do Ribbon, tá? E nós vamos modificar todos os outros módulos anteriores para que eles também façam uso do Ribbon, ok? Temos uma pasta Command. Essa pasta Command aí ela vai fazer o controle de chamada de alguns métodos. Nós temos uma pasta imagem que vem sendo utilizada aí desde os demais módulos, desde os primeiros módulos, e eu adicionei uma outra pasta chamada imagens, que são as imagens que eu estou utilizando no Ribbon, tá? Depois você pode aí remover essa imagem se tiver alguma imagem que você não está usando, mas costumo utilizar algumas dessas imagens aqui nos botões, né? Aqueles botões das janelas lá, tá? Já a pasta imagem são as imagens, né? São as imagens que eu estou utilizando especificamente ali para a janela do Ribbon, tá certo? Tem uma pasta model, né? Onde eu vou ter aqui esse serviço patrimônio, é uma classe onde eu faço a ponte com aquela janela de lookup, né? Aquela janela de busca, tá? Então as minhas consultas elas estão aqui dentro. Tem uma pasta útil, onde eu tenho aqui algumas classes e rotinas que são úteis para toda a aplicação. Tem uma pasta View, onde existe esse ERP Client View, né, é a janela principal da aplicação. Nós podemos até dar uma olhada já nessa janela aqui. A janela principal da aplicação, onde eu tenho aqui o meu Ribbon, tá certo? E cada botão aí do Ribbon tem a chamada para uma das abas que foram criadas aqui, né, nesse componente, tá certo? Então, por exemplo, esse botão aqui, taxa de depreciação, o que é que ele faz? Esse taxa de depreciação, ele chama aí a aba 0, né, do meu patrimônio principal, tá? Então essa janela principal aqui, ela vai ter o Ribbon, e aqui no final aqui, ó, nesse doc módulo, vamos procurar esse doc módulo aqui, ó, doc módulo, tá? Esse doc módulo aqui é esse cara aqui, ó,
tá? Esse cara aqui de dentro. É onde ficam as minhas janelas, ok? O que é que eu faço com ele quando eu instancio essa janela principal? Eu insiro dentro dele um novo patrimônio principal. Tá? E aí continua aqui o mesmo conceito daquela janela principal, onde eu tenho todas as minhas abas. Né? Dentro de View eu vou ter todas as minhas janelas. E vou ter a janela patrimônio principal. Aqui, ó. Patrimônio principal. Ele contém um tab control. Ok? E dentro desse tab control, se eu pressionar F7 aqui, é que ele vai fazer aqui nesse tab control. Ele vai instanciar o patrimônio ViewModel. Legal? E no conteúdo dele ele vai colocar esse patrimônio ViewModel. E quem é esse patrimônio ViewModel? A gente pode clicar aqui em cima e pressionar F12. Patrimônio ViewModel são as minhas abas. Tá? Então aqui, olha, taxa de depreciação, índice de atualização, todas as minhas abas que são criadas quando essa janela aqui, a janela principal, ela aparece. Isso aqui não é o ideal, né? Por enquanto vai funcionar assim, mas quando nós terminarmos todos os módulos e formos resolver os to-dos, nós vamos deixar com o ribbon, todos os módulos com o ribbon, tá? E cada aba será criada quando o usuário ele clicar no respectivo botão. Né? Nós não vamos criar todas as abas ao mesmo tempo para ficar disponíveis ali para o usuário, não, ok? Então, quando ele clicar no botão taxa de depreciação, cria a aba taxa de depreciação. Clicou no botão fechar, ele fecha essa aba. Tranquilo? É assim que vai funcionar quando nós resolvermos aí os exercícios, tá? Bom, então aí nós já vimos a janela principal da aplicação, tá? E a janela patrimônio principal, que é aquela que representa as nossas abas, tá? Dentro de ViewModel, nós temos aqui esse ViewModel e esse ViewModel base, né? Que tem aí os métodos de base que já foram vistos em módulos anteriores. E em patrimônio nós temos as ViewModels aí para as nossas janelas, sendo que patrimônio ViewModel é essa que nós acabamos de analisar aqui, é aquela principal onde as nossas abas elas são instanciadas, tá? Para que apareçam aí na janela principal da aplicação. Tranquilo? Com isso nós tivemos aqui uma visão geral, né, das aplicações cliente e servidor, e a partir de então nós vamos começar a analisar a construção de cada uma das janelas da aplicação.